é que o condicionamento, o conforto acústico, ele é subdividido em condicionamento acústico e isolamento acústico. Deixa só eu ver se eu boto para fazer de conta que eu faço no quadro, a sala, para ver se eu consigo desenhar aqui também. Então, a gente tem o conforto ambiental, desculpa, o conforto acústico, só para assim a gente memorizar de verdade. Conforto acústico. E dentro do conforto acústico, a gente tem, né, o isolamento acústico e a gente tem o condicionamento acústico. Então, isso é muito importante, né, para a gente saber a diferença deles dois, né, para saber como é que a gente vai poder solucionar os problemas do espaço, né, se a gente vai precisar isolar ou se a gente vai precisar condicionar. Vocês têm alguma ideia do que seja condicionamento acústico, isolamento acústico? E você, Rei? Isolamento acústico? Isolamento, eu imagino que seja assim: o som que está do lado de fora, você consegue evitar que ele entre, o som de dentro não fica mais. Você consegue. Não, acho que eu não vou saber. Não, Mas é mais ou colocar menos assim, isso, né? especificar. Quando a gente pensa em isolar, né, a gente pensa que o som que está vindo de fora, ele não consegue, o ruído de fora, ele não consegue passar para o espaço interno. Então, a gente precisa de ter sempre uma barreira, uma parede ou uma vegetação, enfim, ter alguma coisa que isole um espaço do outro, né? Então, uma parede de vidro, uma parede de concreto, sempre uma divisória no meio, onde existam dois ambientes, dois espaços, e que eles estejam separados, tá certo? O condicionamento acústico é quando a gente precisa dar conforto ao espaço e minimizar os ruídos do próprio espaço. A exemplo de um restaurante, né? Que um restaurante, quando vamos num restaurante, a gente espera que a gente consiga conversar com a pessoa, a gente consiga beber alguma coisa, enfim. Então, para a gente conseguir ter essa solução, a gente precisa condicionar acusticamente o ambiente, tá certo? Se a gente tem, por exemplo, aqueles hotéis da rede Ibis, muitos deles, né? Que tem a fama, inclusive, de fazer a zoada. E tem vários hotéis, né? Que é uma parede, você escuta o do quarto vizinho, você escuta tudo que está do seu quarto, por exemplo. Então, por quê? Porque aquele ambiente, aquele quarto, não está com nenhum tipo de isolamento, né? Então, assim, aquela parede, provavelmente de gesso, né? Ela poderia ter alguma lã de vidro, uma lã de rocha ou algum outro tipo de elemento que tivesse como isolar o som que vem de um quarto do som que vem do outro, tá certo? Então, assim, essa é a grande diferença. E é importante, a grande importância desse módulo é esse objetivo, da gente distinguir o que é que a gente precisa para dar de solução para o nosso cliente, tá certo? Vou compartilhar agora. Então, por exemplo, um show, quando você precisa lá, concha acústica, você tem toda a questão acústica lá. Então, eu diria que é um elemento de condicionamento acústico. Isso. Na E eles concha precisam acústica. condicionar, né, ali, e precisam isolar.
por conta porque o som deles, desculpa, o som de fora, por exemplo, ali na concha acústica, se tiver muita zoada de carro, por exemplo, pode interferir no de dentro. Então, assim, tem lugares que a gente vai precisar tanto isolar quanto condicionar, né? Se o ambiente, a gente notar como aquele ambiente ali é, é, é livre, no caso não tem teto, né? Vem os sons por difração e entra dentro. Então, assim, por isso que tem determinados projetos que são mais complexos, que a gente vai precisar de fazer um trabalho compartilhado com algum escritório de acústica. Aqui em Salvador eu só conheço a áudio, mas tem outro, que eu esqueci o nome, já me informaram que tem outro, mas eu só conheço assim a áudio, porque eles fazem todo esse cálculo de angulação, né? Enfim, todo o cálculo que é necessário para os materiais é, funcionarem para trazer conforto acústico para o ambiente, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu botei aí, porque eu parei aí de manhã, para a gente ficar sempre alinhado. Então, aqui é falando do conforto ambiental, o homem e suas necessidades acústicas. Então, na concepção do nosso projeto, a gente precisa trazer conforto, né, através das nossas especificações. Então, trazer o conforto térmico, conforto lumínico, conforto acústico, novamente falando, né, matracando sem parar, né, que a gente precisa qualificar o nosso projeto, a gente qualifica através de nossas especificações, quando a gente tem o cuidado de especificar, pensando nos elementos que trazem conforto ambiental para o espaço. Né? Então, conforto acústico no projeto. É quando nos preocupamos com as condições acústicas externas e internas do edifício projetado. Dependendo do uso que será dado à edificação, esta poderá ser fonte de ruído para o entorno ou ficar fragilizada por sua interferência. Né? Então, dependendo do uso que é dado, né, para determinada fonte, para determinado receptor de som, ele pode ser algo que deixe ele gere incômodo ou que gere conforto, né? Então, o entorno, né, tem um contexto e um lugar calmo. Então, existem entornos que já promovem um certo silêncio, que já promovem calmaria. E tem outros entornos que são lugares agitados que a gente já sabe que existem várias fontes sonoras e que causam ruídos. E essa aula aqui, a gente vai dar muito essas terminologias, só para a gente conhecer mesmo essas terminologias de acústica, fonte sonora, onda sonora, enfim, para a gente entender um pouco. Né? E a perfeita harmonia é quando a gente consegue ajustar, seja o conforto, seja num lugar agitado ou calmo, a gente dá o conforto acústico necessário ao espaço. Nesse ambiente, a gente vê que tem conforto lumínico, a gente vê, né? E aí, quando a gente tiver essas colmeias, tipo essas colmeiazinhas no teto, a gente já pode observar que existe alguma preocupação de estar colocando ali por cima dessa dessa colmeia algum artifício para poder trazer o conforto acústico para o ambiente. Né? Então, as propriedades físicas do som. Um som, muitas vezes, é a única informação possível para o que ocorre fora do nosso campo visual. No entanto, enquanto podemos desviar o olhar para evitar uma visão desagradável, é impossível selecionar de forma precisa o que nos interessa ouvir. Então, a audição complementa a visão na intensificação dos elementos externos do entorno, né? Então, o som é algo que a gente
não vê, né? É algo que a gente não consegue desviar o olhar. A gente simplesmente escuta. Óbvio que a gente pode botar a mão, mas mesmo assim é algo que, quando traz desconforto, é algo que tira a paz de verdade, né? Porque a gente não tem como desviar. Se a gente tá no, tá num quarto, né? Enfim, não, tá em cima tem um do nosso quarto, morando num apartamento, né? Mora uma pessoa que faz muita zoada durante a noite, aquilo ali vai gerar um desconforto e pode até gerar patologia na pessoa, né? Propriedades físicas do som. Segundo a física, sempre que um corpo vibra, produzindo a perturbação nas moléculas do meio que o envolve, né? Esse movimento é transmitido às moléculas vizinhas, produzindo as ondas sonoras, que alteram a pressão atmosférica quando o meio de propagação é o ar. Então, o som, ele na verdade, são moléculas e que formam essas ondas sonoras e que eles se propagam pelo ar, né? Então, quanto mais ar, quanto mais campo que se tenha, mais ele se propaga, né? Então, um tom puro pode ser graficamente representado como uma onda sonora senoidal. Na prática, dificilmente se encontra um tom puro, mas sons complexos, que podem ser decompostos numa série de tons puros, né? Então, para o ouvido humano, a faixa audível está situada entre as frequências 20 e 20 por 10 Hz, sendo a maior sensibilidade entre 1 e 4 por 10 Hz. Né? As frequências situadas acima desta faixa são chamadas de ultrassons e as situadas abaixo de infrassons. Então, assim, a gente vai ver sempre nos laudos, porque todo o material, como eu falei para vocês, depois eu vou mandar uns laudos para vocês olharem. Todos os materiais, eles vêm com os laudos, né, que a gente pode estar olhando, verificando essa quantidade de hertz em cada material, tá certo? Um som, ele pode ser caracterizado por 3 grandezas físicas, então a pressão, a intensidade e a potência sonora. Mas como o ouvido humano é sensível a uma faixa muito extensa de pressões, e como esta sensibilidade varia, foi adotada uma escala logarítmica, que é a unidade é o decíbel, né? Então a gente também vai ver ou o hertz ou os decíbeis, né? Sempre a gente tem na norma da BNT, né? A tabela, né? Por exemplo, uma sala de aula, quanto que uma sala de aula tem de ter de onda sonora até determinada decíbel, né? Um salão de beleza, quantos decíbeis de som, de ruído, né? Emite um secador de cabelo. Então, todas essas informações a gente tem porque tem um padrão, né? Esses padrões a gente tem nas tabelas, mas eu sempre gosto de frisar que a gente precisa entender o cliente, né? E aí gerar um novo padrão, né? Ver o padrão, mas de repente o que é bom, o que é ruído para nós, não é ruído para o cliente, né? Então, assim, só para a gente entender e pensar também no projeto como algo mesmo personalizado. Então, o ruído ele pode ser definido, ui, meu Deus, como uma mistura de tons cujas frequências entre si por valor inferior de discriminação em frequência do ouvido humano. Então, ele pode ser aéreo, ele pode vir, enfim, pode ter essa fonte sonora que através do ar, né, ele pode ser propagado, né, como uma voz. O impacto quando o meio de propagação é sólido. Então, quando a gente tem, como está aqui nessa figura, 2 espaços, né, e que esse primeiro, o andar de cima faz zoada, né, gera algum ruído, esse ruído, quando essa laje aqui não tem nenhum tipo de condicionamento, isolamento acústico, né, ela traz ruído para quem está embaixo. Com a norma, né, a NBR 15575, onde as construções têm que atender o mínimo
né, de conforto térmico, os padrões, né, mínimos de conforto térmico, acústico, lumínico, a gente vê nas edificações mais novas, esse tipo de caso aqui, de zoada de um apartamento para o outro, desses ruídos, não acontecem mais, por conta do coeficiente que eles já utilizam nessa laje para tratamento já acústico. Então, quando o ambiente é sólido, o impacto ele pode gerar ruídos, mas a gente pode tratar também essa superfície, né, para ela não criar ruídos e criar desconforto para outra pessoa. Né? Então, na prática, é chamado de ruído todo som incômodo ou indesejável. A classificação é subjetiva, em geral nos incomoda o som produzido pelos outros, o ruído do tráfego, o barulho do ar-condicionado, a música e a conversa do apartamento do vizinho. O ruído incomoda quando impede a recepção de uma informação desejada, impede a emissão de uma mensagem, está dissociado visualmente da sua fonte, né? A noção de ruído admissível varia de um indivíduo para outro em função dos hábitos e circunstâncias. Né? Então, é comum em locais excessivamente silenciosos o uso de fontes sonoras, né, de rádio ou de TV, para que aumentem ligeiramente o ruído de fundo. Então, qualidade de vida do ponto de vista acústico é a possibilidade de conviver com ruídos significantes e desejados, né? Então, porque é o que eu estava falando para vocês, o ruído é, por exemplo, uma Pizza Hut. Quando a gente imagina que vai para uma Pizza Hut, a gente já imagina que vai ter zoada, que o som vai ter ali um som daquele de panela batendo, né? É essa percepção que eu tenho. A McDonald's também é muito ruidosa, né? Apesar de que eu não sei se vocês já conheceram a nova loja ali perto do loteamento Aquários ali, sabe? Saindo da Magalhães Neto, na Magalhães Neto, subindo, ali tem uma nova loja da McDonald's, e ela já é toda diferenciada. Você não ouve o som da cozinha, como você vê nas lojas mais antigas, porque a gente observa que as pessoas já estão tendo um comportamento diferente. Aqui próximo à minha casa tem uma outra McDonald's. Eu já pude observar que eles já estão utilizando materiais acústicos na reforma deles, né? Porque eu passo, às vezes eu caminho, né? E aí eu fico olhando, eu fico olhando. Então, assim, dá para ver através das nuvens acústicas que eles já estão pensando no conforto acústico das pessoas que frequentam, que vão frequentar, né, a loja, porque eu acho que eles estão aproveitando essa época de delivery para fazer a reforma da loja. Essa loja daqui de casa está reformando toda. Eu acho que já deve ficar tipo uma loja nova que tem na Magalhães Neto, tá certo? Entretanto, a exposição ao ruído pode ocasionar uma série de patologias em ordem crescente. Então, alterações da qualidade do sono, falta de eficiência, falta de concentração, tensões e mudanças de comportamento, fadiga mental, perda temporária da audição, perda permanente da audição. Então, assim, o som é algo que pode trazer patologias sérias, né? Traz muito desconforto. E as pessoas que trabalham com zoada, né, tendem a ficar, ter problemas sérios, né? Lá na Tideli, quando a gente for fazer a visita, com fé em Deus, a gente vai fazer, e a gente for na loja, eu vou pedir para a Lum mostrar a sala dele, né? A sala dele, o que é que acontece? Ele tinha ele tem uma sala, né? Que é o escritório dele, e resolveram fazer uma reforma no sentido de climatização. E acharam que, por bem, os condensadores teriam que ficar naquela parede. A sala dele não tem condição nenhuma da pessoa trabalhar ali. Ele diz que quando trabalha ali 4 horas por dia, ele já fica com muita dor na cabeça, né? Então, assim, é, é importante a gente ver, assim, que muitas pessoas não se preocupam, né? E às vezes somos nós que estamos projetando um espaço que cria essas soluções de climatização,
e aí descompensa a questão do conforto acústico, né? Então, eu até falei para ele, eu disse, olha, para minimizar esse impacto aqui da sua sala, ou você vai ter que tirar esses condensadores para outro local, que ele disse que era impossível fazer, ou então fazer o quê? Um isolamento acústico, né? Eu até falei para ele, teria que quebrar, tirar aquele material que estava ali, né, na parede, fazer uma nova parede, onde essa parede, né, tivesse algum tipo de material isolante, né? Porque assim, a fonte sonora, quando está no ambiente sólido, trepida. Então, tem a fonte da zoada do ar-condicionado, ainda tem o problema a reverberação dessa parede. Então, tem que ter fazer um trabalho de isolamento. Mandaram ele colocar algum tipo de material por cima desses ar-condicionados, mas não resolveu nada, né? Um outro problema que tem aqui em Salvador, vizinho o Hospital Português, né? Uma cliente minha, que é de um apartamento vizinho, que eu fiz o projeto dela tem uns 2 anos. O Hospital Português, quando fez a reforma, colocaram todas as condensadoras de ar-condicionado. Você imagina, muita condensadora e muita zoada. Então, assim, eles ouvem zoada o dia inteiro. Eu precisei fazer um trabalho de isolamento nas janelas, porque como é fachada, você também não pode fazer muita coisa. Ou então, eu teria que chamar o hospital para fazer algum tipo de intervenção, que eles já reclamaram, tinham colocado até na justiça o hospital, né? Mas, enfim, ela já não aguentava mais. Então, a gente trocou a esquadria, botou um vidro e, assim, conseguiu resolver aquele problema, né? Que graças a Deus era na sala dela, mas assim, ela não conseguia assistir uma televisão, porque era a zoada 24 horas do ar-condicionado, que era Nossa Senhora. ali vizinho ao Hospital Português ali. Então, quando eles fizeram a reforma, todas as condensadoras estavam no lugar, né? Então, para você ver o quanto que tira a paz da pessoa, né, a zoada, né? Então, construção do ruído, né? Qualquer situação acústica envolve necessariamente 3 elementos: a fonte sonora, o meio de propagação e o receptor, né? Então, a gente tem aqui uma fonte, que pode ser aqui, por exemplo, um carro, né? A gente tem outra fonte de propagação de som, que é uma pessoa falando, e a gente tem uma pessoa aqui que está recebendo tudo, as ondas sonoras, né? Então, o nível sonoro percebido pelo receptor depende da quantidade de energia sonora emitida pela fonte e das características do meio de propagação, o chamado campo sonoro. Então, depende desse campo sonoro. Quando a gente pensa no espaço, né? Então, se essa mulher aqui, ela fosse um quarto, tá certo? Então, aqui fosse uma sala e aqui fosse a rua, então, assim, se não tivesse, a pessoa ia ter desconforto dentro do quarto se essa propagação de som dessa fonte, né, que é através da fonte da fonte, que pode ser um carro, ela propaga o som, né? Então, assim, se você tem uma quantidade de fontes sonoras numa rua, tipo vários carros, uma avenida, tipo a Paulo VI, por exemplo, né, que passa ônibus, passa carro, e você mora ainda no primeiro andar ou no térreo, a zoada é muito grande. A zoada é muito grande. E ainda se você tem do lado do seu quarto uma sala que também não tenha uma parede que dê esse isolamento acústico, aquele quarto ali ninguém consegue dormir, né? Se não tiver um tratamento bem feito de acústica. Vocês compreenderam essa questão de fonte? Por exemplo, um edifício grande, quanto maior, por exemplo, ele tem prédio em frente, do lado, vamos pensar em um corredor de prédio. E um trânsito movimentado. Quanto mais alto, menor Isso, a é o gente vai som. falar isso aqui. Exatamente. Porque você vai se distanciando. Quanto mais próximo da fonte, quanto você está mais próximo da fonte sonora, que tá propagando o som,
mais você consegue receber esse som. Quanto mais alto, o som Mesmo vai se for diminuindo. numa situação, tipo, que como se fosse o som fique fechado, A a gente vai sensação que ver, dá, porque né, que o ele vai som... reverberar. Vou passar aqui É, para a gente ver. Então, o campo sonoro ele pode ser direto, né? Ou campo livre, quando essa fonte sonora e o receptor não existe nenhum tipo de obstáculo que modifique o trajeto das ondas. Então, se está passando um carro, por exemplo, em determinada avenida, que não tem nenhum tipo de bloqueio, né? Nenhum tipo de bloqueio de edificação, nem de vegetação, nem de nada, esse campo fica livre, né? Para todas as direções, tá certo? Ou então no outro slide que vai falar sobre a situação que você estava falando. Então, assim, por exemplo, nessa figura aqui, né? A gente vê essa fonte sonora, que é o carro, tá bom? Passando, e aí a gente tem as edificações, as casas, né? Então, assim, o ruído ele vai diminuindo a cada instante que a casa ela vai se distanciando dessa rua, né? Então, quando a gente tem também vegetação, né, a gente cria as barreiras, né? Então absorve o som, tá certo? Então, como em situação, então nesse caso o nível de ruído está diretamente relacionado à distância entre a fonte e o receptor. Aí, quanto mais longe da fonte, menor o ruído recebido, né? Então, como em situações reais sempre existe um plano refletor representado pelo piso, é importante conhecer também o coeficiente de absorção do solo. Por exemplo, eu acredito, eu nunca vi, nem procurei saber o coeficiente de absorção ali da rua da Paulo VI, mas ali eu acredito, porque eu já conheço apartamentos dali, e também já passei andando várias vezes, né? Então, assim, você vê que o chão é uma fonte sonora. Então, você tem o carro, a fonte sonora do carro, e o carro é, vai e propaga o som, e esse som faz com que o solo também seja uma fonte sonora. Então, você vê a trepidação do solo, porque aquele coeficiente o coeficiente do solo, ele não consegue absorver o som, aí faz zoada, diferente ali da Tancredo Neves, que a Tancredo Neves eu acredito que tem um coeficiente mais de solo mais dentro da proporção correta. Só mesmo para dar um exemplo para vocês, né? Então tem o campo de som reverberante ou campo de som difuso, que ocorre quando a onda sonora encontra obstáculos e é refletida e permanece por algum tempo no ar. Então, assim, a gente imagina a Tancredo Neves novamente, tá certo? É uma rua, é uma avenida ali que passam muitos carros. A gente tem prédio de um lado, prédio de outro, certo? Muito pouca vegetação, quase nada de vegetação. Então, assim, você não tem barreira. Então, o som, ele se propaga, tá certo? De uma maneira livre, mas como ele tem as edificações, eles vão refletindo, né, o som, então ele vai se propagando. Quando a gente tem superfícies lisas, né, é, essas superfícies não absorvem o som, elas refletem o som. Então, quando a gente pensa em porcelanatos, em alumínio composto, qualquer superfície lisa, né, elas refletem o som. E a maioria das fachadas dos prédios da Tancredo Neves são feitas dessa forma, de materiais lisos. Então, o som, vocês observem. Eu não sei se vocês já foram num andar mais alto ali de alguma sala comercial, mas, assim, eu já tive escritório há muito tempo atrás na Tancredo Neves, ali nas Torres Gêmeas, e era no alto, eu nem me lembro qual era o andar. E era uma zoada incrível, né? As janelas tinham vedação, não ficavam abertas, mas você via que você ouvia o som em determinados momentos do dia de pico, né? Lá no